Olá, boa noite. Eu sou a Thaís, das Faculdades IDAAM. A partir desse momento, a aula vai estar sendo gravada para quem não conseguir acompanhar nesse momento ou quiser revê-la depois, vai poder visualizá-la no nosso canal do YouTube, que é Faculdades IDAAM. Professora, precisando de qualquer coisa, eu vou estar com o microfone e o vídeo desligado, mas é só chamar. E alunos, boa aula. Obrigada. Então, pessoal, primeiramente, obrigada aí pelo comprometimento de vocês estarem iniciando a aula no horário, né? E nesse momento que a gente tem enfrentado, nós como sociedade, está aqui se propondo a conhecer mais um pouquinho, evoluir nos conhecimentos de vocês e também agregar na carreira de vocês profissional. Então, falando um pouquinho de mim, eu sou Júlia Hipólito, eu atuo como coordenadora técnica no Instituto de Tecnologia aqui de Manaus. A minha atuação lá é na formação de times ágeis, onde eu coordeno um time de líderes de projetos. Então, lá são líderes agilistas que trabalham com a gestão de projetos de software. Tá? Então, eu venho desse mercado de software há um tempinho, atuando com frameworks ágeis já há mais de 10 anos. Então, nesse momento, eu gostaria muito de contar com a partilha de vocês do contexto de atuação que vocês têm, que pode diferir do meu, e se de repente a gente trazer alguns exemplos aqui, que é um pouco desse cenário de software, que a gente consiga levantar a mão e dizer, professora, isso aqui no meu contexto não funciona. Pode dar um outro exemplo? Por favor, também podem levantar a mão para a gente ir fazendo essa troca. Uma das coisas que mais me motiva a dar aula é isso, é eu conhecer um pouquinho do contexto que vocês estão inseridos e a gente poder trocar experiências, tá? Fiquem à vontade para sempre perguntar, tá? E aí, todos já estão vendo minha tela, né? Para a gente iniciar, eu vou falar um pouquinho aqui, ó, do que é o Scrum, né? As definições dele, qual que é a diferença do comando e controle e autogestão que é pregado pelo Scrum, os fundamentos, os pilares e o que é importante antes de aplicar o Scrum, tá bom? Essa é a nossa pauta. Por favor, se alguém tiver dúvida, pode tirar do mudo aí. Eu estou aqui em modo apresentação, talvez não consiga ver. Mas tira do mudo, faz aquele hands up aí, aquele botãozinho, e a gente conversa, beleza? E outra coisa, eu sou do contato. Então, quando eu falar beleza, aí todo mundo dá um alô aí para mostrar que eu não estou falando sozinha, por favor. Tá? Essa troca é importante pra gente. Obrigada, Wilson. Então, vamos lá. Para a gente iniciar, eu já queria fazer uma divisão de sala. E aí eu vou precisar da Thaís para me ajudar. Thaís, nós temos quantos alunos? Que aí a gente Nós pode duas conversar. temos 6. 3 alunos? 6. Então dá para ser 2 grupos em trio. Certo. Dá para dividir aí a sala. Basicamente, o que esse trio vai fazer? Entender e conversar, debater. Acho que aqui a gente colocou 15 minutos, a gente pode reduzir para até 10 minutos do que é ser ágil, do porquê a gente precisa ser ágil, né? E ter ou não ter uma equipe ágil hoje no momento que a gente trabalha, né? Nesse momento de pandemia, nesse momento de mercado turbulento, tá? Então a gente vai dividir em 2 grupos e a gente vai debater essas 3 perguntinhas, tá? Então, 10 minutinhos. Pode separar aí, Tainá, por favor? Já vou separar. Tá.
Pronto. Aí vai aparecer uma tela para vocês aceitarem entrar em outra sala. Aí é sorteio da loteria, tá? É aleatório. Professora, a senhora me avisa quando quiser que eu movimente a senhora pro... Tá. Me coloca já no 1, aí quando eu... Aí tu vai lá comigo, né? Aí eu vejo se eles têm dúvida, aí a gente vai pro 2. Ok. Para vocês. E por que a gente precisa ser ágil? Quem pode aí iniciar? Repetido? Dá pra contar. Quanto mais dinheiro você tem, mais dá pra comprar. Tá bom, então. Ana Paula, Karina, tudo bem aí? Oi, tudo bem? É porque eu tava arrumando aqui. Olha a cara. Olá, boa noite. Boa noite. Karina. Então, por que você acha que é importante, o porquê, o que é ser ágil? Você está aqui numa pós-graduação e Sim. aí surgiu esse negócio de ágil. Então, até pouco tempo eu tinha um conceito de ágil que falava, porque eu entendia que era uma coisa que tinha que ser muito rápido, sobre agilidade mesmo, que a gente vem, né? Tem que ser tudo muito rápido, tudo muito dinâmico. E eu vinha de uma empresa que trabalhava com projeto tradicional, que é aquela parte de documentação de setor público, então a gente tem aquela extensão de documentos, aquela coisa mais tradicional. E hoje eu trabalho num projeto ágil, onde eu precisei entender mesmo que era o conceito de agilidade. Ainda tem um grande caminho, porque eu brinco que toda vez que a gente tenta estudar sobre ágil, quanto mais a gente estuda, mais tem uma técnica nova, tem um conceito novo. Eu tenho um grupo que é para certificação. Eu falo, meu Deus, esse povo fala demais, porque a cada minuto que eu olho é 200 mensagens e algum conceito novo, uma resposta nova. Mas eu entendo hoje que a agilidade, eu não sei se é o... Né, aquilo, acho que entra muito daquela uma coisa mais limpa, de menos burocrático, menos documentação, de atribuições mais focadas, um autogerenciamento, né? Que é mais ou menos hoje o que eu faço. Projetos que eu trabalho hoje, eu posso trabalhar da minha casa. Eu só tenho que entregar a minha demanda. Eu já podia trabalhar de casa bem antes da pandemia, eu já podia trabalhar da minha casa. Então, isso me deu um conceito de eu procurar sobre agilidade, de eu entender alguns conceitos práticos sobre agilidade e dessas entregas, né? Temos um prazo, eu tenho um prazo mais corrido, que é as sprints e tal, para que dê tudo certo, mas eu tenho uma liberdade maior dentro da minha forma de trabalho. Né? Eu Legal. entendo que a agilidade me trouxe Valeu. essa... Legal. E Karina, por que ser ágil? Por que a gente tem que ser ágil? Assim? O que você acha? Bom, eu penso assim, que está muito relacionado a acompanhar as mudanças, né? Eu não venho da área de TI, eu não trabalho com agilidade, eu sou de RH, então eu escolhi o curso e eu penso assim que ser um profissional hoje, profissional ágil, eu penso que está muito relacionado a isso, né? Está aberto a olhar para o todo, né? Para os cenários se adaptar, que mudam né? muito rapidamente, né? Hoje em dia a gente vê que tudo muda muito rápido. A gente vem aí agora nesse período de pandemia que a gente foi obrigado até a se adaptar com muitas novas realidades, né? Muita coisa que acho que já acontecia, né? Relacionada assim a esse mundo tecnológico, mas que muitas pessoas ainda não eram adeptas, não estavam tão envolvidas nisso e de repente assim em poucos meses a gente viu que houve um boom. Então eu vejo assim que a agilidade está muito relacionada a isso, né? A gente está aberto para tudo, para todas as possibilidades, não ter medo de errar, testar as coisas, né? E acho que esse momento que a gente vive de pandemia, a gente vive um momento que a gente fala muito disso, né? De agilidade mesmo, porque a gente foi forçado a testar várias outras coisas, não ter medo de errar, não ter medo de testar.
Isso. Então, eu penso que a agilidade ela vem trazendo um pouco disso, né? A gente ir tentando possibilidades e ir acertando caminhos, errando e descobrindo as coisas, né? É isso mesmo, Karina. Legal. E Leonardo, para você, assim, ter ou não uma equipe ágil, ela tem alguma influência no resultado? O que você acha? Sim, com certeza, né? Eu trabalho na Moto Honda, eu trabalho na área de TI e com certeza a gente não pratica na íntegra a parte da metodologia ágil, né? Mas com certeza existe muita coisa que conflita tradicional com ágil e com certeza ajuda bastante, principalmente as pessoas sendo, digamos, responsáveis e sabendo da importância das suas atividades, da sua Que é autogestão, né? a autogestão, né? Que é um dos pilares lá da metodologia da metodologia ágil de projetos. Mas eu Isso. vejo que é um desafio muito grande, né? A colega falou aí que talvez algumas pessoas, algumas empresas já estejam acostumadas e a gente está agora com a pandemia, muita gente trabalhando externo, home, e a gente olha e acha que talvez a gente não esteja preparado para trabalhar com o conceito ágil, porque requer muita disciplina para que a coisa realmente funcione. Então, é algo que precisa trabalhar bastante para que isso fique enraizado nas pessoas, para que, de fato, seja possível praticar, não só a teoria, mas a prática também. Isso. Ah, legal. Eu convido vocês a continuarem aí o bate-papo para falar um pouquinho mais dos porquês da agilidade e eu vou lá com outro grupo, tá bom? Ok. Muito bom conhecer vocês. Legal. Nós também. Boa noite. Se vocês puderem ligar a câmera, será maravilhoso, tá? Eu coloquei no chat essas perguntinhas aí, né? O que é ser ágil, por que ser ágil, e se vocês acreditam que uma equipe ágil, tem influência no resultado, né? E aí eu perguntaria para o Wilson, para você, o que é ser ágil? A gente falando aqui, para mim, ser ágil é alguém que consegue ter a capacidade de entregar o resultado mais rápido. Né? Ser Mais ágil rápido? Mais rápido. Também não é ser mais rápido, né? É prezar pela qualidade do que está se entregando. Né? É pensar também um pouco à frente, né? Isso. Um pouco a mais do que se foi pedido, né? Uhum. A Laura, queria falar alguma coisa, Laura? Nessa questão também a gente falou de não ter tantos desperdícios, utilizar bem os recursos, ter menos burocracia. Uhum. Isso mesmo. E aí é importante a gente entender que a agilidade ela está muito vinculada também à nossa capacidade de se adaptar, né? Se adaptar e corrigindo, né? Os desvios e até mesmo necessidades de mudança de plano nos experimentos, né? Então a gente vai rodando, experimentando, inspecionando e adaptando, né? E eu pergunto para vocês acham que o resultado de uma equipe ágil, ela influencia no resultado ou isso é independente? O que vocês Nós acham? achamos que sim, por causa do que falamos anteriormente, uma equipe ágil normalmente tem menos burocracia. E o tempo de ela é mais limitado, porque normalmente um projeto ágil tem uma duração mais curta. Ali vai influenciar no objetivo e nos resultados como tal da equipe. E na forma de chegar a esses resultados, na forma, no processo.
Tá? E também, além disso, a agilidade, ela prega a autogestão, né? O autogerenciamento. Então, o senso de comprometimento é diferente do envolvimento, né? Então, o resultado percebido em equipes ágeis é esse. O nível de comprometimento ele é um pouco mais horizontal. As pessoas são comprometidas no mesmo nível, independente de níveis hierárquicos, né? Então, não é porque um é um determinado papel, uma determinada função na organização, mas times ágeis, eles têm como essência esse comprometimento horizontal. Muito bom conversar com vocês, tá bom? A Tainá vai levar a gente de volta lá para a sala geral, tá bom? Tá bom. Prazer conhecer você. Aqui. Retornando, né? E aí, pessoal, dando seguimento aqui ao material. Definição de Scrum, ela vem muito de rapidez e é natural a gente pensar que as coisas vão sair mais rápido em projetos ágeis. Mas, na verdade, o que a gente mais vai promover é a rapidez de mudança e o que vai dar celeridade é a gente conseguir colocar produtos de forma mais rápida na mão do usuário. Ou seja, resultados de soluções de problemas, isso seja no contexto de software, seja no contexto de indústria, de RH, o Scrum ele vai permitir com que você consiga colocar resultados ou módulos do seu trabalho mais rápido na mão de quem é o usuário final, de quem é o teu cliente final, tá? Então, ele fala muito mais de rapidez para atender as mudanças e se adaptar, tá? E aqui tem também, ó, um panorama de como que é um projeto ágil. Ele tem aqui um plano e ele tem um target fim. E o que que a gente pode tomar como interpretação? Em projetos ágeis, é muito natural algumas empresas terem resistência, algumas empresas mais tradicionais, com escopo variável. E a essência dos times ágeis é essa, é saber o que eles têm que fazer como uma meta, porém, eles têm a abertura de que se essa meta, em algum momento, for descoberto que ela não faz mais sentido, que eles alterem, né, o fluxo desse caminho. E isso inclui alterar escopo, isso inclui descartar alguns requisitos que antes eram essenciais, e quando a gente colocou na mão de um usuário final, descobriu-se que esse requisito tinha baixa relevância ou que ele nem foi percebido como valor. Então, muitas empresas têm um pouco de dificuldade de não seguir aquele plano de forma sincronizada. E o Scrum ser assíncrono é isso, né? O Scrum ele vai descobrir, ele vai experimentar, verificar o resultado e aí ele vai se inspecionando e adaptando o produto e esse produto vai evoluindo. Ele vai evoluindo tanto em qualidade e robustez, né? Mas também em incrementos, em funcionalidades, em requisitos, né? Então, assim, para quem quer trabalhar com projetos ágeis, com times ágeis, precisa ter muito claro que o escopo ele muda, ele pode mudar, tá? E isso ele não muda porque é um descontrole. Ele muda porque o que se sabia ontem é diferente do que se sabe hoje e me possibilita fazer um produto melhor amanhã, tá bom? E aí também, para falar, né, por onde a gente deve, por onde a gente começa a utilizar o ágil. A essência do ágil, ela vem daquela origem de construir um MVP. O que que é? É Minimum Viable Product.
mínimo produto viável, tá? E aí, o que ele tem como premissa básica? É coletar um feedback rápido, tá? O que é esse feedback rápido? Vou dar um exemplinho para vocês. Quando me fugiu o nome agora, o cara da Apple, ele inventou o primeiro iPhone, o iPhone ele não enviava mensagem SMS, mas ele tinha um design tão bom e ele conhecia tão bem o perfil dos clientes dele que ele queria colocar no mercado. E ele falou, eu quero colocar no mercado, é um MVP, eu sei que ele pode melhorar, mas a gente vai colocar. E aí, é o Jobs, tá? O Steve Jobs, ele colocou, né, o primeiro iPhone sem conseguir enviar mensagem de texto. Mas por que ele fez isso? Porque ele focou no valor principal de um telefone. Qual que é o valor principal de um telefone? Ligar, fazer ligações, não é? Então, enviar SMS, ele é importante, ele é um requisito importante, mas ele é secundário ao valor. Então, o Scrum, ele vem para casar com esse conceito de maior valor primeiro, entrega de valor primeiro, tá? E também criar soluções simples. Adiantaria ele colocar um produto completamente pronto, demorar pelo menos 3 anos para lançar um produto, enquanto ele tinha um produto viável em um tempo menor, mesmo sabendo de limitações, ou incluir ele no mercado e evoluir essas limitações. Então, assim, foi uma estratégia de mercado também lançar esses produtos como um MVP. E aí, à medida que ele lançou como MVP, ele foi melhorando continuamente. Por muito tempo, quem era usuário Nokia aí, percebia que ele não tinha algumas funções que o Nokia tinha, como o Bluetooth, a câmera não era lá muito boa, né? E aí ele foi melhorando continuamente. E não só melhorando a nível de hardware, de especificação. Ele foi melhorando também baseado em feedback de usuário. O que era mais importante para o perfil? É um perfil que é um pouquinho mais descolado. O meu nicho de mercado não atende pessoas com um determinado nível de idade, crianças e jovens é o meu público-alvo. Então, ele foi testando, inspecionando e evoluindo esse produto dele de forma ágil. Eu não sei se vocês tinham conhecimento disso, e aí quem quiser compartilhar algum outro case que conheça, que foi baseado nesse modelo de MVP e queira compartilhar também, eu acho muito bacana. Tem alguém que quer falar? Quando for assim, eu vou convidar por nome, tá bom? Tem uma pessoa nova que é o Rauri. Rauri, você quer comentar? Você já conhecia esse modelo que eu trouxe do iPhone? Você já tinha ouvido falar que ele foi colocado em mercado dessa forma? Sim, eu ouvi justamente o exemplo do iPhone. Quando eu fiz uma palestra, foi justamente do iPhone que falaram. Então, você falando agora, me recordei justamente do que o palestrante da palestra que eu fui falou, justamente do iPhone. Isso, e também tem outros, por exemplo, para vocês terem noção, o Uber, ele antes, ele não tinha uma plataforma, né? Ele ligava, o 99 Táxi, ele ligava para a Rádio Táxi e pedia o táxi. Então, eles foram também evoluindo. O iFood também, eles ligavam, faziam pedido e interfaceavam ali, entendeu? Então, assim, à medida que o produto é colocado no mercado, ele recebe feedback para que ele evolua, né? E aí a gente tem uma série de
de cases no mercado de empresas que estão, nesse momento, se adaptando e tentando melhorar para esse cenário que, se alguém disser que estava preparado para esse cenário, sinto muito dizer que é uma falácia, né? Ninguém estava. E aí, mas tem muita gente que está reagindo a isso. Que bom. E aí também vamos falar dos pilares do Scrum, né? Pilares do Scrum é transparência, inspeção e adaptação. O Scrum, ele tem ferramentas, ele traz práticas que são muito expositivas, né? O próprio quadro Kanban, ele dá uma visibilidade horizontal de como que está o andamento do sprint, do projeto, talvez. E aí ele promove essa transparência para dizer, olha, a gente está com um problema aqui, a gente não está conseguindo evoluir nesse item, ou não, o fluxo de atividades está dentro do planejado, está fora do planejado. E inspeção e adaptação, porque como ele preza por intervalos curtos de entrega de resultado, que são os incrementos, são definidas etapas que a gente chama de cerimônias, né? As cerimônias Scrum, que são as reuniões. E aí, nas reuniões, a gente consegue inspecionar para ver se a gente está indo no caminho certo, tanto no ponto de vista de análise crítica do produto, que é a Sprint Review, e análise crítica do processo, que é a retrospectiva, e a adaptação, entendeu? Então, uma vez a gente inspeciona e a gente adapta. Inspecionou, isso aqui, essa prática não está dando certo. Ou então, esse produto, a gente está com dificuldade porque a gente não tem o conhecimento necessário, a gente não tem as ferramentas, os recursos necessários, e aí então vamos adaptar. Aí essa adaptação, ela retroalimenta, né, os 3 pilares aí do Scrum. E também tem 5 valores. 5 valores é coragem, né, porque times ágeis, eles tomam iniciativa, né, inclusive para tratar coisas difíceis, né, problemas que às vezes a gente não expõe com muita facilidade. O Scrum, ele promove isso. Foco porque a gente trabalha com intervalos curtos, justamente para que a gente tenha um horizonte do que precisa ser feito, e esse objetivo, esse foco, ele precisa ser em conjunto, né, do time. Comprometimento, e aí tem uma fotinha aí do porquinho, porque comprometimento é diferente de estar envolvido. Eu não sei se vocês já chegaram a ver a figurinha do porco e o frango. E aí ela é bem clássica nos livros de Scrum, talvez em algum lugar do meu material deve ter aqui. Basicamente, o frango fala pro porco, vamos abrir um restaurante? E aí o porco fala, acho legal, vamos, topo. E aí o frango falou, então eu já sei até o nome, vai ser ovos e bacon. Aí o porco vira para ele, mas como assim? Ovos e bacon? Se for ovos, você só está envolvido. E bacon, eu estou comprometido, porque o porquinho ia dar ali a carne dele, né? Para ser o bacon. Enquanto o frango, só os ovos. Então, assim, tem essa diferenciação do que é comprometimento e do que é envolvimento. E no Scrum, pela dinâmica dele, ele traz exposições que fazem a gente ter vários momentos, assim, de será que eu estou só envolvido ou será que eu estou comprometido? Tá? Então, tem essas diferenciações. Respeito, por ser uma premissa básica, né? Principalmente porque em times Scrum todos têm voz, não existe uma hierarquia de papel. E também abertura, né? Abertura para falar com os stakeholders, para dar feedback sobre o produto, para também fazer uma autocrítica, uma análise crítica de como está sendo conduzido o projeto. Então, assim, percebam que o Scrum, ele permeia esses valores e ele dá mecanismos no framework para que esses valores eles estejam bem incutidos. E uma vez que esses valores eles estão distorcidos, abre a margem para a gente dizer, será que a gente está sendo ágil mesmo? Será que ágil é o que a gente precisa? Será que ágil é realmente o que vai resolver o nosso problema?
Então, assim, focar nos valores mais do que o método é uma ótima maneira para vocês avaliarem se estão no caminho correto, tá? E aí, em pontos de vista mais práticos, né? O que o Scrum promove? Entregas incrementais. E aí, a gente está falando de evolução de um mesmo produto e adaptação também. Então, percebam aí nessa imagem que é uma figura, no início, ela é só uma figura feminina. Ela é uma figura feminina, e aí, ao passar das interações, que são as sprints, esse produto ele vai amadurecendo. Mas ele é amadurecido como? Ele até tem um plano de como que ele seria. Mas, na segunda para a terceira entrega, a gente já consegue colocar algo na mão de usuário e dizer assim, olha esse produto aqui, se ele tiver esse fundo dessa cor, você gosta? É atrativo? E se é uma figura feminina, se o tom da pele dela for branco, pardo, negro, o que agrega mais valor? O que o mercado paga de imagem? E aí esse produto ele vai evoluindo até chegar em sua versão final. O que cada etapa dessa mostra? Dá a oportunidade, né, dos times Scrum pensar pequenininho e se tiver errando, adaptar, né? Por exemplo, se no plano lá inicial estava previsto que essa figura feminina teria o cabelo loiro, né? Ali para a quarta entrega já deu para perceber, olha, cabelo loiro hoje já não está mais tanto em alta. O que está em alta é um cabelo mais moreno, com tais comprimentos, com tal pano de fundo. Então, assim, esse produto ele foi evoluindo e baseado em feedback e interações. Deu para entender mais ou menos qual que é a essência do Scrum? Eu queria ouvir a opinião de vocês e aí eu convido a Karina para falar aí. Karina, deu para cair a ficha aí? Teve alguns aha moments? Aha moment é quando a gente escuta uma coisa e fala assim, tá, entendeu? Então, assim, Karina, teve algum aha moment aí com essa explicação de valores, de pares? Teve sim, professor. Eu acho que isso que é uma das coisas mais interessantes, assim, do Scrum, pelo menos para mim, né? Que foi um pouco do que eu tentei passar na minha primeira fala, quando a gente dividiu em grupos, né? Porque eu penso que hoje, assim, a gente entra nas empresas, quando a gente olha para o modelo tradicional e você tem ali um escopo de um projeto, você tem que levar aquilo muito a sério, né? A gente não pode mudar, tem aquele medo de falhar. Então, acho que a gente sempre vai por aquela linha de tentar cumprir exatamente aquilo que foi projetado, aquele escopo. E quando a gente olha para o Scrum, eu acho isso muito interessante, né? Das pessoas terem essa possibilidade de ir testando. Que a senhora falou, será que a cor da pele ficou boa? Se não for dessa forma, a gente pode mudar. Então, eu acho fantástico mesmo. Para mim, isso é muito bom. Ter essa possibilidade que o Scrum traz para a gente, né? De tentativas, de possibilidades, de ir sendo feito ajustes, né? Não ter aquela coisa engessada. Isso. Muito legal. E é uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro para vocês, com práticas de mercado, é que muitas empresas falam assim, eu não consigo ser ágil porque eu não tenho um tempo fixo. Isso é uma falácia, tá? Essas experimentações, elas são baseadas em uma data de início e uma data de término. Então, existe sim uma deadline ali a ser atendida. Só que o que vai ser atendido nessas deadlines que varia. Então, assim, aqui nesse exemplo da Mona Lisa, tem 5 interações. Então, no plano do projeto, já sabia-se que teria 5 sprints para experimentar e ao final do 5º haveria um resultado final, tá? Então, assim, se vocês se depararem com essa falácia, eu digo que é uma falácia, desconstruam, tá? Não, o Scrum, ele tem sim tempo de entrega, ele tem um compromisso com data de entrega, porém, ele se permite ir iterando e evoluindo o escopo, tá bom? E aí, eu gostaria também de fixar muitos valores. Assim. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler o Manifesto Ágil. O Manifesto tem o link aí,
tá? Em algum momento vocês leem, ele já está traduzido para boa parte dos idiomas no mundo, onde ele preza que indivíduos e interação é mais importante do que ferramentas, processos, ferramentas, tá? As pessoas são mais importantes. Mas, professora Júlia, então quer dizer que processo e ferramenta não é importante? Não, é isso. É que as pessoas e a interação entre elas é muito mais, tá? Então, software em funcionamento mais do que gerenciamento de contrato. Então, o que ele quer dizer aí? É produto na mão, muito além do que gestão de contrato, tá? Colaboração com o cliente, ouvir qual o problema que o cliente quer resolver, tá? E isso muito além do que documentação abrangente, muito mais do que EAP, muito mais do que gestão de requisito e change request, colaborar com o cliente, conseguir captar qual o problema que ele está querendo resolver é muito mais importante do que tratar com essas outras questões de documentação. E, principalmente, responder à mudança mais do que seguir um plano. Eu não sei vocês, mas em toda essa minha vida de mercado, eu nunca vi nenhum projeto que se planejou A e entregou A. Isso já aconteceu com vocês? Comigo não aconteceu. Se já aconteceu com vocês, por favor, levanta a mão e me digam, porque eu preciso aprender como é que vocês conseguiram fazer isso, tá? Mas, geralmente, em projetos tradicionais, em projetos ágeis, em projetos não ágeis, a gente planeja uma coisa e o resultado final não é fiel ao plano. Então, assim, o ágil, ele fala assim, não precisa ser fiel ao plano porque você precisa responder à mudança. Então, assim, faz sentido a gente manter no escopo algum item que o mercado não paga por ele, que a gente descobriu que isso aí não agrega valor, que ninguém está disposto a pagar pelo preço que está sendo propondo, que o tempo para ser construído, ele não atende um tempo de mercado. Se você está colocando algum produto que é para uma temporalidade sazonal, se é para o Natal e eu entregar no Carnaval, vale a pena? Não. Então muda. Se o teu mercado é no Natal, reduz escopo, modifica, simplifica, descarta, responde à mudança para te ter um resultado, tá? E esses valores do manifesto, assim como um guia para qualquer profissional, sabe? Assim, seja do ramo de TI, seja de outro ramo, porque ele traz práticas de gestão, né, de resultado, muito objetiva, muito focada no que você quer se propor a fazer, e não só fazer porque alguém mandou seguir esse plano e aí você vai fazer mesmo, você não acreditando que aquilo vai trazer algum resultado. Tá bom? E aí eu queria falar com a Ana Paula. Ana Paula, você já conhecia o manifesto? Você já teve algum contato com o manifesto? Então, o que apresentou aqui, o que você achou? Então, Ana Paula Nogueira. Do manifesto eu li pouca coisa. Eu tenho estudado agora, eu comprei um curso, né? Porque eu quero tirar a certificação, começar pelo Scrum Study, né? Que e aí eu tenho estudado, mas eu não peguei tanto, porque muita coisa que tem ainda não é. Já tem muita coisa em português, né? Mas ainda tem algumas coisas, os livros que não são. Mas eu participo do grupo, né? Que acho que eu conheço a senhora, você de lá. Do Ajaio. E aí eu já fui. Do Ajaio Manaus. Sim, eu sou muito. Isso, aí eu já fui em algumas reuniões, né? Dos meetups que vocês fazem, né? Fico contente. Aí eu já fui. Eu já conhecia você. Que bom. Olha, me enche de orgulho, porque eu falo para vocês, o que mais me atrai da aula é essa troca. E aí eu quero muito um dia dizer assim, esse aqui foi meu aluno.
Ah, legal. É igual Tá o professor. Também tem um outro professor que também deu aula, que também participa do grupo, eu esqueci agora o nome dele. Que eu acho que o último que eu fui foi até no IDAM mesmo, que O foi Edivan. O isso, Edivan? que ele era o Sim. facilitador na época, então. E assim, Uhum. eu tenho estudado, tenho começado a estudar, né? Tenho visto, mas ainda não li todo o manifesto, não. Ah, legal. Então, convido a todos a ler o manifesto, tá? Porque ele dá dicas supremas para qualquer profissional, tá? Que quer ser eficaz na sua carreira. E aí, continuando, de onde que vem o Scrum, Júlia? De onde que isso surgiu? Como é que nome é esse e tal? Então, Scrum, ele vem da origem do jogo de rugby, que não é muito comum aqui no Brasil, mas basicamente quando o treinador ele fala Scrum, todo mundo segue atrás da bola. E aí por isso que eles se batem e tal, eles dão muito comprometimento em pegar aquela bola, né? E ele foi desenvolvido por dois carinhas, o Jeff Sandler e o Ken Schwaber. E basicamente o que eles fizeram? Eles fizeram uma unificação de boas práticas de gestão, tá? E criou como framework enxuto, né? Um método enxuto que ele permite também ser aprimorado. E aí uma das coisas que eu gosto muito de falar é que o Scrum, ele não é exatamente uma metodologia, porque ele dá abertura para você inspecionar e adaptar de acordo com que a metodologia funciona para você. Então, eu gosto de dizer que ele é um caminho, tá? Ele é um caminho. E ele, olha aqui, na definição, ele é um processo para construir software, porque ele vem dessa indústria de software, tá? Mas aí, hoje em dia, o que a gente tem traduzido é produtos incrementalmente em ambientes complexos, onde os requisitos não são tão claros ou mudam com muita frequência, né? E o objetivo do Scrum, ele é fornecer um processo conveniente para projetos de desenvolvimento. Ele também é baseado em equipes pequenas, requisitos pouco estáveis, né, com uma temporalidade curta, e também ele promove muito mais visibilidade do desenvolvimento, né? As ferramentas que ele traz do Scrum Board, quem é que está trabalhando em quê, qual etapa que está pronto, qual etapa não está pronto, ele promove essa visibilidade, tá? E aí, ele é baseado em técnicas que agilizam, né, o desenvolvimento para tornar um pouco mais flexível. Ele é iterativo. E o que é iterativo e não interativo? Iterativo é iteração. É como se fosse uma rodada, tá? Que são as sprints, tá? E interativo é interagir, ó, é junto, tá? Então, ele é iterativo, ele promove rodadas. E aí, ele também abandona uma série de teorias, né? E ele dá foco no que está sendo desenvolvido. Mas só que gestão de projetos tem que ter um plano de comunicação, gerenciamento de risco, não sei o quê. Ele direciona esforço para o que está sendo construído. Ele preza pelo produto no mercado, produto na mão do usuário o mais rápido possível, tá? E aqui a gente começa a entender um pouco mais do framework, tá? Quais são os papéis? Os papéis são 3, que é Product Owner, que ele é o dono do produto em literatura geral, o time de desenvolvimento e o Scrum Master. O Product Owner, a gente vai falar mais um pouquinho para frente, especificamente dos papéis, é aquele que guia, né, a visão do produto. Ele que diz onde que esse projeto, o que ele quer com esse produto, onde esse produto deve chegar, quem é o público-alvo, quais são os resultados-chave de negócio desse produto. É o Product Owner que gerencia essa parte, né, do produto. O time de desenvolvimento são as pessoas que realmente constroem, né? E aí os times ágeis, eles são multidisciplinares. Ou seja, então tem perfis ali que são desenvolvedores, testadores, designers,
E aí, no contexto de vocês, pode ser uma pessoa do SGQ, pode ser uma pessoa que é lá do jurídico. E aí, esse time multidisciplinar, juntos, conseguem gerar um resultado. E aí, o terceiro papel é o Scrum Master, que é como se fosse um facilitador. É ele que conduz o processo, tá? É ele que ali é o guia, né, de utilização do processo. E aí, Júlia, o Product Owner e o Scrum Master, eles são chefes do time de desenvolvimento? Pela teoria do Scrum, não. Esses são papéis. Então, assim, em mercado e tal, hoje em dia a gente até vê assim, procura-se Scrum Master para trabalhar como analista de projetos, gerente de projetos, alguma coisa assim. Product Owner para ser analista de negócio. Então, assim, percebam que são papéis, tá? E aí, a gente tem times que até experimentam fazer essa troca de papel dentro do próprio time, porque não é uma função, tá? Então, percebam essa diferença aí. E sobre os artefatos principais. Primeiro é o Product Backlog. E aí, o que é isso? É uma lista de funcionalidades, desejos, requerimentos, necessidades, soluções para problemas de um produto, tá? Então, ela é uma lista que ela é priorizada através de critério de qual item tem mais valor pelo Product Owner. A Sprint Backlog, o que é? São os itens que saem desse backlog e são selecionados para serem construídos. Construídos, desenvolvidos, implementados, tá? É a Sprint Backlog. E aí, uma outra ferramenta que é trazida é o Burn Down Chart. O que é isso? Ele é um gráfico onde cada incremento, uma vez que ele está concluído, ele vai, né, descendo para que o time tenha visibilidade do progresso, ok? E quais são os eventos? Os eventos principais é a Sprint Planning, tá? E aí, quando a gente falar mais de cerimônia, a gente vai falar que ela é dividida em 2 etapas. A Daily Scrum, que é a Stand-Up Meeting, é a Daily Meeting e é a reunião diária, tá? Que ela dura 15 minutos. E a Sprint Review, que é a análise crítica do produto. E a retrospectiva, que é a análise crítica do processo, tá? Tem 2 diferenças aí. A Sprint Review, ela é focada diretamente ao resultado do produto, do que foi entregue. E a retrospectiva, ela é focada da forma que foi entregue, a forma que foi construída. E aí ela promove uma autocrítica do time para entender o que elas podem melhorar. O que foi feito que deu certo, o que não deu certo, que precisa melhorar, tá? Mais para frente a gente vai falar mais específico das cerimônias, mas se alguém tiver alguma pergunta, pode levantar a mãozinha aí e aí a gente dá uma paradinha, tá bom? Júlia, só uma dúvida. O Trello, que ele é um software, ele se enquadra num conceito desse de Burn Down Chart aí? O Trello, eu não tenho certeza se ele constrói. Eu sei que o Gira constrói. Ah, tá. O Gira, okay. Sim. O Trello, eu não tenho certeza. Ok, tá? Obrigado. E aí, o Scrum, percebam aqui, tem a imagem de um iceberg, né? Então, percebam que o Scrum, ele é muito simples de entender. Então, a gente passou aí quase 1 hora de aula e a gente já sabe o que é Scrum, de onde ele veio, quem foi que criou e tal, as principais etapas. Mas ele é muito difícil de implementar e manter. Por quê? Porque ele precisa de uma coisa chamada mindset, modelo de pensamento. Então, alinhar esse momento de pensamento exige um esforço de cultura, investir em cultura, né? Então, assim, o Scrum, ele é a pontinha ali do iceberg. Percebam que os processos, as reuniões, as ferramentas, se é Gira, se é Trello, se as pessoas ali é Scrum Master, PO, o que elas são,
é o que fica ali como valor tangível, porém, o que está embaixo dele, o que mantém ele, é a cultura. E essa cultura é o que a gente baseou nos valores e nos pilares do Scrum, tá? E aí, principalmente, quem hoje atua como líder de alguma coisa, chefe, que seja, utilizar Scrum é um novo modelo de gestão, porque existe aí uma questão da delegação, da liderança e colaboração. Então, já não é mais comando e controle, manda e eu obedeço. Vamos construir juntos, né? E aí, falando por experiência própria, construir essa cultura, ela é realmente uma etapa que exige esforço, mas que ela é uma etapa possível, entendeu? Então, assim, com o apoio da gestão, com a empresa buscando ter times mais multidisciplinares, autogerenciáveis, que os valores da organização, elas têm um match com o do Scrum e do Kanban, de respeito, foco, coragem, abertura, né? Então, assim, é uma jornada possível. E aí eu queria conversar com, eu acho que a Karina. Karina, você conhece alguma empresa ou você trabalha em alguma empresa que já esteja utilizando algum framework ágil e você consegue enxergar esses valores de cultura? Não sei se a Karina está aí. Oi, eu estou aqui, não estava conseguindo habilitar meu microfone. Bom, eu conheço a mesma que a professora, conheço a Cídia. Ah, que legal! Conheço. O que me aproximou um pouco mais desse mundo, porque eu vim fazer esse curso, foi um pouco do que a nossa colega Ana Paula falou. Eu trabalhei no SESC, então eu tinha um amigo lá que faz parte desse grupo de agilidade também. Ah, que bacana! E aí foi até por isso que eu vim. Então, assim, no SESC eu tinha esse colega que ele é um apaixonado pelo mundo ágil. E ele é bem ativo lá no grupo de vocês, o Wesley. Então, sim, também. Um prazer, olha, eu tô gostando aqui dessa turma. Pois é, a gente se apaixonou muito por esse tema. O meu primeiro contato foi lá no Agile, né, em The Jungle, o primeiro, e assisti uma palestra tua. E aí foi quando a gente... Foi o primeiro contato, né, com esse mundo ágil, com o Scrum. E aí, assim, o que eu vejo de mais próximo, eu não atuo, como eu falei lá no SESC, o Wesley é um apaixonado pelo tema, então ele tenta todo tempo, assim, dividir um pouquinho daquilo que ele vem aprendendo. E aí a gente tentou até criar um grupo para começar a implantar em algumas áreas. Só que aí quando a gente estava iniciando, né, esse grupo, então, assim, iniciou que a gente ia apresentando o Kanban para alguns times. Eu, como era do RH, tentei com a minha gerente ir introduzindo um pouquinho. A gente até fez o nosso quadro. O Wesley, que é o gerente de TI, acho que é o time mais engajado lá no SESC com o Scrum, é o dele, né? Porque ele todo tempo fala isso com o pessoal. Então, os locais assim que eu vejo que tem dado muito certo, né? É lá, e começou por ele. E Cídia, acho que dispensa comentários. Ah, legal. Que bom, fico contente aí de ter colegas aqui como aluno e a gente vai... Essa troca é muito enriquecedora para mim. E aí, para a gente fechar essa etapa, eu coloquei um quiz lá na EAD, que aí cada um coloca, né, baseado em tudo que a gente falou, o que Scrum é, o que Scrum não é, o que Scrum faz e o que Scrum não faz. Isso tá lá no material, tá? A gente vai falar um pouquinho mais aqui do Scrum. Deixa eu preparar meu material. E aí a gente vai falar de sprint. Esse nome sprint vem de iteração curtinha.
falando um pouquinho de mercado, meus times hoje trabalham com 10 dias úteis até 15 dias úteis. Não vejo times fazendo sprints de um mês, mais que isso, porque aí ele perde um pouco essa essência de e se a gente falhar, a gente falhou 10 dias do projeto e não falhar um mês, onde o impacto seria muito maior, tá? Então, a sprint, ela vem desses intervalos curtos. E aí, por que eu falo de time box aí, ó? Time box é o tempo fixo dessa sprint. Então, ou seja, sprint é os dias que eu vou trabalhar e o time box é a cadência. Professora, com licença. Sim? A senhora mudou de slide? Porque pra gente Mudei. já tá aparecendo o antigo. Olha, obrigada por avisar. E aí compartilhar novamente. Então, deixa eu parar esse aqui. E aí, deixa eu compartilhar novamente. Obrigada por ter avisado. Eu nem estava me tocando. Pronto. Já. Foi? Estão vendo? Foi, tá certinho agora. Pronto. E aí, ó, time box, né? O sprint acaba quando o time box acaba. Então, a sprint é o tempo que a gente trabalha. Vamos colocar exemplo aqui de 10 dias úteis, tá? Então, se tem feriado, pula o dia do feriado, conta o próximo. Então, a gente trabalha 10 dias úteis. E o time box é essa medição. A cada 10 dias úteis, eu tenho uma entrega. Por que eu falo assim, o sprint acaba quando o time box acaba? Porque, naturalmente, em alguns times que estão iniciando a utilizar Scrum, eles falam assim, mas a entrega é na sexta-feira. Falta isso aqui para entregar tudo. Vamos colocar para entrega na segunda? E aí, isso altera o time box de 10 dias para 11. E aí, por que o time box ele precisa ser rígido e fixo? Porque ele vai ser o responsável pela cadência de entregas. Então, assim, se em algum determinado tempo eu trabalho 11 dias e gera um resultado, depois eu trabalho 15 dias, 10 de novo, aí 5, aí 10, tipo, é inviável avaliar a capacidade de progresso desse time. Por quê? Porque quando a gente trabalha com times ágeis, a gente, no primeiro sprint, a gente estipula uma meta, né? Vamos colocar um exemplo de que o time ainda não se conhece, o escopo do projeto ele é novo, e aí tem uma série de variáveis desconhecidas aí no primeiro sprint. Então, naturalmente, tudo que for colocado para sprint backlog é uma estipulação de meta, tá? E aí, na sprint 2, segunda rodada de trabalho, é onde vai se olhar para a primeira sprint e conhecer a capacidade. Bem, na sprint passada, a gente entregou X itens. Baseado na anterior, a gente consegue entregar XY mais Z. E aí, na sprint 3, é quando a gente tem a real noção de calibragem de velocidade, de capacidade do time. Então, por isso que ter o time box fixo, ele é importante, porque se ele for variável, toda essa jornada de aprendizagem, ela se perde. E times ágeis, o que mais motiva eles são as medidas de progresso. Então, assim, se o time ágil, ele está trabalhando muito e ele não está conseguindo enxergar o progresso, naturalmente cai a motivação, tá? E aí, basicamente, como que a gente consegue dizer nesses 3 sprints se a calibragem ela tá ok? Isso se não alterar integrantes na equipe de uma sprint para outra, não alterar o time box e não ter interrupções. Pandemia. Teve uma pandemia, parou o sprint. Então, assim, já não dá para medir essa mesma cadência de 3 sprints. E por que eu trago isso, gente? Porque é uma ansiedade de ser assertivo desde o início. E aí o próprio Scrum, os próprios autores do Scrum, ele fala, não, você tem que conhecer a sua capacidade primeiro, e aí uma vez que você vai conhecendo a sua capacidade,
você tenha condições, né, de calibrar. Então, entender, olhar para todo o roadmap do produto que vai ser construído e dizer assim, com essa cadência, com esse time e essas pessoas, a gente consegue entregar na data proposta. E aí também pode ter uma outra interpretação. Opa, com esse time, com a capacidade, conhecimento, ferramentas, recursos que a gente não consegue. E ali, já sinalizar ali uma flagzinha vermelha ou amarela, dizer, opa, a gente precisa conversar sobre esse projeto. Esse produto aí tem risco de não ser atendido a deadline por tais motivos. Tá bom? E aí, qual que é o principal ganho? É definir o ritmo. Então, isso possibilita que o PO entenda a capacidade do time. Ele consegue também definir a visão desse produto baseado nessa velocidade, nesse nível de entrega. Eu vou ter tais funcionalidades no mercado no período X do ano, tá? Então, traz uma série de avaliações do produto com relação à gestão de expectativa de quando que vai estar pronto, tá? Então, por isso que é extremamente importante a gente manter o time box fixo, né? E a velocidade, né? A velocidade, a gente vai falar sobre as exposições nas reuniões de planning, de delimiting e tudo mais. Por quê? Olha só, cada sprint tem durações fixas, né? E aí a gente vai passar a estimar o que cabe nessa duração fixa, tá? Então, entrando já nas cerimônias, a gente inicia pela reunião de planejamento. E assim, antes de ir para as cerimônias, ficou alguma dúvida sobre o que é time box, o que é sprint? Ficou alguma dúvida? Vou olhar aqui se alguém levanta a mão. Quer debater mais um pouquinho? Quer tirar uma dúvida de como que está fazendo? E se ficou claro? Ficou claro aí? Deixa eu ver. Tem Leonardo, Wilson, Laura. Ficou ok? Posso seguir em frente? Wilson deu um joinha. Então, vamos lá. Primeira reunião, primeira cerimônia do Scrum é Sprint Planning, tá? E aí, geralmente, ela tem uma duração, né, de 1 a 2 horas, né? Mais para sprint de 2 semanas, que é como eu tenho visto a maioria dos times, 2 semanas, sendo que são 10 dias. Tá? Então, geralmente ela dura 2 horas, tá? Quem participa dela é o PO, o Scrum Master e o time. E aí, basicamente, o PO traz os requisitos do produto de forma priorizada. O time estima, né, os tamanhos de cada item. E, baseado nesse tempo de sprint, é um trabalho para 2 semanas, para 3 semanas, para 4 semanas, ele vai selecionar quais itens eles vão trabalhar. Isso baseado na prioridade que o Product Owner trouxe. Tá? A Daily Meeting, ela é a reunião mais prescritiva que o Scrum traz. Por quê? Porque ela delimita muito bem o tempo, a periodicidade e o rito, né? Então, o tempo, ele é um tempo fixo de 15 minutos, tá? É uma reunião que ela acontece no mesmo lugar e no mesmo horário, porque ela tem a prerrogativa de se tornar um hábito, tá? E ela dá 3 perguntinhas fixas. O que eu fiz de ontem para hoje, né, da última reunião para essa, o que eu vou fazer de hoje para amanhã, e se eu estou tendo alguma dificuldade, algum impedimento, algum bloqueio que eu possa estar ali escalando para o time, para pedir um apoio, ou para o Scrum Master, ou para o Product Owner de algum requisito que não estava tão claro, ou que ele não é mais tangível, tá? E por que ela dá
esse tempo fixo, né? Porque por ela ser uma reunião diária, ela é uma reunião de status. E assim, para quem gosta de trabalhar mais com a parte de liderança de pessoas, se você tem uma daily meeting e um tamanho de time coerente de 7, mais ou menos 2 pessoas, ela demora mais que 15 minutos, é uma sinalização que o seu time pode não estar conversando o suficiente, tá? Então, a daily meeting, ela é um rito de apresentação de status. E quem é o cliente dela? É do time para o próprio time, tá? Então, é para eu dizer para o Wilson, para a Laura, para a Marielle, o que eu estou fazendo, tá? O que eu vou fazer e se eu tenho algum bloqueio que eu preciso do suporte deles, tá? Ou do Scrum Master ou do PO. Mas ela é uma reunião que ela tem a prerrogativa de se tornar um hábito. Porque times ágeis, eles são comunicativos, eles são parceiros, eles são colaborativos. E aí, vamos falar um pouco de armadilha das reuniões diárias. É importante entender que não é um horário do coffee break. Não é aquele horário para dizer, hoje estou bem, hoje estou mal, o dia tá calor, o dia tá frio. Ela é focada. Não é uma reunião de bate-papo. Ela não é uma conversa de relações entre pessoas ou de delações, de apontar o dedo, né? Não é uma sessão de julgamento. Eu não fiz isso porque o fulaninho não me entregou. Não. Olha, eu estou bloqueado porque existe uma tarefa que demanda de um outro colega e eu vou precisar sentar com ele para verificar o que eu posso ajudar para desbloquear isso. Então, assim, a reunião diária, ela é um exercício muito, muito simplificado de transparência, né? E ela está completamente vinculada aos valores, os pilares do Scrum, na verdade. E aí eu queria fazer uma pergunta para Daniele. Daniele, você já conhecia aí a Planning, a Daily? Como é que você recebeu aí esse material? Eu não conhecia, na verdade é o meu primeiro contato que eu estou tendo com o material, está sendo agora, né? Então está sendo novo, assim. É? E aí, do que você conseguiu perceber da reunião diária, assim, tem alguma armadilha que você acha que pode acontecer também? Assim, pelo menos tirando de reunião assim diária que eu participava, né, as pessoas saem muito do foco, né? As pessoas saem muito do foco do tema da reunião e já querem abordar outros assuntos na reunião, e o que faz a reunião ser extremamente longa e acaba que não se resolve muita coisa, não é produtivo. Sim, é verdade. A reunião diária, ela não trata o como. Ela trata o que vai ser feito, o que precisa ser feito. E aí, se existe alguma necessidade de definir o como, aí a gente, ok, vamos seguir com a dele, todo mundo fala, os status, todo mundo fala. Aí, após a dele, vamos tratar o como. E aí, esse como é ali pareado com as pessoas que vão resolver, mas para que o foco da reunião, ele cumpra o propósito. Muito bem colocado, Daniela. E aí a gente vai entrar na reunião de review. A reunião de review, ela é uma reunião do Product Owner junto com o time e o Scrum Master está ali para facilitar. Mas basicamente ela é uma reunião de demo do que foi construído nesses 10 dias de trabalho. Então, não é uma reunião de PowerPoint, não é para dizer, a gente ia fazer assim, fazer assim. Não, é uma reunião onde dizer assim, eu ia fazer esse produto aqui, ele ia ter uma tampinha, ele seria na cor preta. É pegar esse produto, colocar na mão do Product Owner, ele testar, avaliar, dizer, tá seguindo os critérios, eu pedi nesse formato, eu pedi com essa cor, com essa característica, tá? E aí também é uma reunião para entender o que pode ser evoluído para a próxima iteração. Então, assim, é uma reunião onde apresenta o resultado, o PO dá o feedback
ele também tem a prerrogativa de aceitar esse incremento do produto ou também não aceitar. Ele pode dizer assim, não, eu pedi com a logo aqui em outra cor. Então, diferiu do critério de aceitação que vocês comprometeram lá na sprint planning. E aí, o PO, ele tem a autonomia de dizer aceito ou não aceito, tá? E aí, quando isso acontece, o time precisa refletir sobre isso e definir o plano de ação que ele vai melhorar. E aí entra a retrospectiva, tá? A retrospectiva, ela é uma reunião de melhoria de processo, tá? Então, ela é facilitada pelo Scrum Master, ela acontece após, seguida da Sprint Review, tá? E aí, aqui tem um templatezinho do que uma Sprint retrospectiva, ela geralmente contém, que é o que foi legal, tá? O que foi bom e o time tem que continuar fazendo, o que deve melhorar. E aí, o que deve melhorar é criado um backlog de melhoria do time. Então, assim, a gente tem que fazer mais integração contínua, a gente precisa melhorar o tempo da daily, a gente de vez em quando perde o foco na daily. A gente também precisa fazer a aquisição de algum software, de algum equipamento, de algum hardware. Então, assim, na retrospectiva é onde vão surgindo o que pode ser feito para melhorar, priorizado e distribuído entre os donos, né? E aí percebam que quem é o dono dessa reunião? O Scrum Master, ele facilita, tá? E ele ali é como se fosse o gestor desses itens de melhoria, né? Porém, é tudo o Scrum Master que vai resolver? Não se enganem, tá? O Scrum Master, ele não é o super-homem, não é a Supergirl, não é. Ele é alguém que vai estar ali suportando o time a resolver os próprios problemas, tá? Então, inclusive problemas disfuncionais, problemas de postura, problemas de falta de comprometimento, problema no cumprimento de horários, então, assim, que geram algum impacto no resultado final da equipe. Então, assim, a retrospectiva, ela tem esse viés por trás dela de autocrítica, entendeu? De time se autoavaliar, tá? E aí, a essência dela é inspecionar e adaptar. Inspecionar, isso aqui deu certo, continua. Isso aqui a gente tentou, não deu certo, vamos parar e vamos fazer dessa outra forma, tá bem? E aqui tem um exemplo, ó, o post-it, o que foi bom, e aí todos têm voz, todo mundo pode colocar. Não tem limitação também de quantidade. E o que pode ser melhorado. E aí, aqui nesse o que pode ser melhorado, é priorizado, é distribuído. E aí, na próxima retrospectiva, o Scrum Master promove uma avaliação do que vocês se proporam a fazer, e o que evoluiu e o que não evoluiu. E aí, deixa um pouquinho, eu vou chamar aqui a Laura. Laura, você já participou de alguma reunião de retrospectiva? Você conhecia essa cerimônia? Conta aí pra gente. Na verdade, nunca participei de uma reunião de retrospectiva. Oi, só falhou um pouquinho. Não entendi. Acho que falhou um pouquinho. Tá. Não, a verdade nunca. Bem. Sim. A verdade, nunca participei de uma reunião de retrospectiva. Tá. E aí, foi novidade para você, então, saber que tem essa autocrítica e o que você pensa sobre essa autocrítica do próprio time? Eu já conhecia o conceito como tal, apesar de nunca participar, e acho que é bom para chegar à meta que se quer com o projeto. Você pode ver o avanço. Isso. Né? E aí eu queria debater mais um pouquinho com vocês, né, sobre o que a gente vai propor de trabalho, né? A gente tem aqui um fluxo de Scrum, a gente não vai fazer ele, tá? Mas aqui eu queria encerrar com esse fluxo, tá? Esse fluxo aqui, ele mostra desde a primeira cadeia
né? Onde algum visionário tem uma ideia. Aí essa ideia vira itens de backlog. O que são esses itens de backlog? São as histórias de usuário, tá? São os requisitos, os desejos, os sonhos, as aspirações, né? E aí ele vai aqui e produz um backlog, que é uma lista, né, desses desejos. E aí a próxima etapa é essa seleção na Sprint Planning. E aí, quando o time seleciona, cria-se um Sprint Backlog, que é o backlog daquela iteração. E aí quebra-se essas histórias de usuário em tarefas, em pequenas tarefas, que idealmente elas duram um dia. Por quê? Porque times ágeis precisa de senso de progresso, tá? E aí, um dos pilares principais do Scrum é a transparência. Então, se esse progresso ele não está acontecendo, essas atividades elas conseguem trazer transparência do que está indo bem e o que não está, que precisa ser inspecionado e refatorado. E aí quebra-se em atividades, né? E é monitorado através de reuniões diárias, que duram 15 minutos, né? E aí gera-se a cada dia, vamos colocar o exemplo de 10 dias, a cada 10 dias trabalhado aqui, esses itens que foram selecionados. Ao final do 10º dia, é um momento de avaliar o que foi construído, onde ele fala assim, um potencial incremento de produto, shippable, que é colocado no mercado, tá? Então, o PO vem aqui, a gente faz uma avaliação de sprint review. Ele pega esse incremento, ele avalia, né, de sim, diz não, e aí do resultado dessa retrospectiva, dessa review, é feita uma avaliação de feedback do que o produto precisa melhorar para a próxima iteração. Saindo da review, vai para a retrospectiva, onde a gente define o que pode ser melhorado e o que foi legal, né, na interação, e se reinicia uma nova sprint. Ficou claro esse fluxo para vocês? E aí, eu deixo aqui a abertura para a gente conversar mais. E se vocês quiserem que eu volte em algum outro slide e tal, a gente pode voltar. O Elionaldo falou que tá ok. Quem mais? Se quiser também colocar aqui no chat, pode colocar. Se tiver alguma pergunta, esse momento de a gente conversar. Tá bom? Marilene Rita, ficou claro essas etapas e a ordem delas para você? Para mim, todo esse material é novo, né? Apesar de eu participar de reuniões executivas, né? Eu descobri quanta falha. Ah, é? Dá um exemplo de qual? Porque as reuniões, elas são muito dispersas. Eles iniciam um assunto e já perdem foco, já seguem outro. E, às vezes, a reunião acaba e o problema, a questão que era para ser resolvida não foi, ficou para a próxima. O Scrum, ele tenta setorizar um pouco mais as pautas, né? Então, na reunião de planejamento, é o que vai ser coletado, o que vai ser feito. Na reunião diária, é o status do que está sendo feito. Na reunião de review, ela é específica do produto, ela tem um foco em olhar para o produto. E a retrospectiva, ela tem o foco de olhar para o time, né? Ela dá um pouco essa setorizada na pauta, né? Para ter mais objetividade. Tem aqui outra perguntinha da Daniele. No caso, sobre o trabalho, né, Daniele? Daniele, eu coloquei outros trabalhos lá na EAD Box, tá bom? E aí, o trabalho dessa semana, até o nosso próximo encontro, que vai ser dia 17, são os quiz. Então, tem o quiz lá, o porquê ser ágil,
sobre as cerimônias e sobre os papéis, tá bom? Para outro encontro, a gente vai falar sobre o trabalho final, que é o trabalho final, ele tem peso 2. Ele é para a gente montar um canvas, mas isso a gente ainda vai apresentar o material para vocês, fazer um canvas e um pitch, tá? Então, esse material que está aqui, ele não contempla, coloquem só o que está lá na EAD mesmo, tá? No EAD Box. O trabalho final vai ser em grupo ou individual? Individual, tá bom? Individual. Sim. Você falou que vai ser um canvas e um pitch, é? Isso. Tá? Um canvas de produto. Só que aí, como vocês ainda precisam conhecer um pouco mais da parte de custo, de cronograma, eu só falo na outra aula. Então, assim, não sofram por antecipação, tá bom? As atividades que tem lá no quiz é baseada nesses itens que a gente falou hoje. Tá? Papéis, cerimônias. Não, é só porque você citou isso aí, porque a gente já fez um trabalho de canvas com o professor Valteir e na aula do competências transversais do Tino foi pedido um pitch. Ah, tá. Legal. A gente tem exercitado muito isso porque a gente sabe que hoje o profissional da gestão do conhecimento, ele é um comunicador. Então, a gente tem exercitado bastante essa questão de falar, né, de expor ideias, de troca de experiência. Tá bom? E aí, mais alguém tem dúvida? Deixa eu ver aqui, Daniele, Laura, Wilson Rocha, do material que foi apresentado. O que mais chamou a tua atenção? Para mim, essa questão de ferramenta Scrum, primeira vez que eu estou vendo a ferramenta, né? Toda essa estrutura de gestão de projeto, na verdade. Você é de que área, Wilson? Eu trabalho com gestão da qualidade. Gestão da qualidade? Ah, meu colega, hein? Eu vim da Academia de Gestão da Qualidade aí. Então, foi uma ideia eu entrar e entender esse mundo de gestão de projeto, então tudo comentado aqui é novo. Mas, assim, olhando bem no contexto de Fabrício, do trabalho, alguns pontos desses princípios de Scrum, a gente vê a reunião diária e tal, mas mesmo assim, como pelo que eu entendi do Scrum, a ferramenta é a mesma disciplina, os princípios, os valores que nelas tem para você seguir, né? Por exemplo, entendeu? No simples ponto, mínimo ponto que é a reunião diária lá dos 15 minutos, já se detecta muita falha, que é a concentração, foco no assunto. Aí você entra com 3 pontos para discutir e não consegue fechar todos, né? Então, acho que a ferramenta, ela trata muito disso, questão de disciplinar a cultura, né? Da pessoa ter o foco no que tem, cheguei com isso, tem que fazer isso, vamos apresentar isso, fechar isso, pronto. Isso mesmo. E assim, eu vejo que na área industrial vem muito ali do modelo Toyota, vem da identidade do Kanban, né? Que o Scrum se baseou neles, entendeu? Esses valores que o Takeuchi Nonaka escreveram lá na década de 80, de times multidisciplinares e pequenos, vem de uma boa prática desse modelo que até hoje ele é muito utilizado dentro da indústria, assim, faz parte da identidade da indústria, esse pensamento Lean, né? Então, assim, essas ferramentas, elas se conversam, sim. Não é exatamente 100% novo, porque a premissa da criação do Scrum foi uma unificação de boas práticas, né? E aí trouxe essa boa prática aí, desses modelos que certamente você utiliza aí na fábrica. Eu acho que interessante também essa questão de disciplina é a questão de você apresentar, expor tudo o que acontece, né? Não jogar para debaixo do tapete, né? Não jogar para debaixo do tapete. Vamos tentar resolver para poder subir. Legal, né? Sim. E aí, deixa eu ver quem mais. Elionaldo, dos papéis que a gente falou aqui, do Product Owner, Scrum Master e time de desenvolvimento, hoje você atua mais próximo de qual papel lá na Moto Honda?
Na verdade, a gente faz um pouco de tudo, né? Na verdade, É misturado. Na verdade, é um pouco de cada. Em alguns momentos até entra na etapa de desenvolvimento de coisas antigas que o pessoal novato não conhece, a gente tem que entrar para ajudar, porque o pessoal mais novo não conhece algumas ferramentas que a gente tem antigas e que ainda não foram substituídas. Entendi. Mas é assim, ó, olhando um pouquinho, né? Então, assim, como o Wilson falou, né? Então, assim, tem muita coisa que está focado, que tem relação com a questão do dia a dia. O que muda, às vezes, é a nomenclatura, né? Estava falando lá um pouquinho de, acho que é retrospectiva a palavra usada, né? Sim. Aí já em outros modelos o pessoal usa lições aprendidas, né? Ou seja, quais são as lições aprendidas, o que é que a gente faz aquela avaliação completa para verificar o que é que precisa ser feito nos próximos projetos para não cometer os mesmos erros do passado, né? Exatamente. Mas assim, o que eu vejo que muda muito é a questão do mindset que você falou, que é a questão da autodisciplina, as pessoas se autogerenciarem, porque não é algo muito natural que as pessoas, pelo menos o que eu vejo, tá? Nem todo mundo está disposto a entrar nisso, né? Tem muita gente, pelo menos grande parte que eu conheço, o pessoal ainda quer continuar, não. Você define o que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Eu não quero assumir mais responsabilidade do que isso, né? Então sempre tem essas questões, tem a parte essa parte mais, eu acho que é complexa de tudo isso, né? Você tocou num ponto bem relevante, viu, Elianaldo? Trabalhar com timizagens, para quem é líder, é uma forma de desapego, né? Porque delegar e delegar bem é uma arte, fazer parte da solução, né? É remar junto. E também tem pessoas que preferem o comando e controle, só digam o que eu tenho que fazer, que eu farei, né? Só que, hoje em dia, a gente está vivendo uma coisa que é o chamado mundo VUCA. Não sei se vocês conheceram esse termo. Onde o mundo ele é volátil, ele é incerto, ele é complexo e ele é ambíguo. E aí, para quem vai sobreviver a esse mundo VUCA, são os profissionais do conhecimento. São profissionais como essa turma aqui, que se propõe, um período de pandemia, né, em um momento extremamente delicado mundialmente, continuar aprendendo, não é? E assim, sendo muito realista, são esses tipos de profissionais que as empresas vão estar precisando, porque não existe mais normal, né? A gente ainda está se preparando para o novo normal. E aí, esse novo normal, naturalmente, a gente vai precisar de ferramentas como essa. Construir coisas de forma mais colaborativa, né? Dar voz a todo mundo, entender que o nível de comprometimento, ele é amplificado, ele precisa ser igualitário, né? Não é porque é um chefe, que o chefe está mais comprometido do que quem executa, né? Então, assim, naturalmente, quem não tiver buscando se adaptar a isso, vai estar tendo aí que correr atrás de outras oportunidades, porque o mercado ele vai reagir a isso. E um dos exemplos assim que eu mais curto de mundo VUCA é um exemplo que a gente tem aqui, que é a Bemol, né? A Bemol, ela se reinventou para sobreviver, né? Ela vem se reinventando já aí nesses últimos 5 anos, porque ela entendeu que a base de clientes fiéis que ela tinha, né, de clientes que são ali fidelizados por eles, está envelhecendo, né? Então, era a geração ali dos meus avós, dos meus pais, que tem aquela fidelização por essa loja. Já a geração minha e a dos meus filhos já é uma geração que está fidelizada a preço, a experiência de compra, né? Uma série de outros itens que, se a Bemol não buscar se adaptar a isso, para essa nova geração,
esse novo modelo de consumo, ela vai deixar de existir, né? Então, assim, hoje nós como profissionais precisamos estar aptos para esse mundo VUCA e os frameworks ágeis ajudam a gente a estar dentro desse contexto, porque as coisas mudam, né? O mundo, ele está assim, ele está volátil, complexo, ambíguo e incerto, né? Até agora a gente ainda não tem um real norte de quando as coisas vão voltar ao seu curso natural, né? Quem tiver aí a bola de cristal do novo normal, por favor, né? Que nos forneça essa informação, porque nada mais será como antes, não é? E assim eu espero vocês. Então, com essa aula, identifiquem onde que no contexto de vocês pode funcionar. É importantíssimo que vocês não sejam chiques. Scrum, avaliem se Scrum é um modelo que ele é aderente com a realidade de vocês. Geralmente, Scrum não é utilizado para qualquer tipo de gestão de projeto. Ele vem muito de cadeia criativa, cadeia colaborativa, em projetos de construção civil. Ele é altamente dispensado, porque como que você vai incrementar, inspecionar e adaptar uma coluna que deveria estar em uma posição e foi construída em outra, né? Então, a inspeção e adaptação desses itens mais físicos, né? Existe um custo envolvido, existe uma alocação e o tempo que foi perdido. Então, assim, não sejam chiques. Acho que é importantíssimo ter esse senso crítico de onde que ele pode ser utilizado. Como eu falei, eu gosto de dizer que ele não é exatamente uma metodologia, ele é um caminho porque ele permite você usar o que funciona. O que funciona para o teu contexto, o que de cultura você quer investir, quer criar dentro de um time, dentro de uma área, dentro da organização. Tá bom? E assim encerramos por aqui. Agradeço a presença de todos aí. Se a gente puder ligar a câmera para Thaís tirar uma fotinha aí, eu acho legal. Se vocês puderem. Tá bom? Thaís? Oi. Eu acho que a senhora só vai precisar Tudo bem? encerrar Vamos tirar nossa fotinha bem linda? Vamos, a senhora só vai precisar encerrar seu compartilhamento para poder ficar legal. Tá bom. Então, tem mais pessoas aí. Viu? Ótima noite para vocês. Obrigado, boa noite. Obrigada, boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau. Tchau, boa noite. Tchau.